O atual almirante de frota da marinha Sakazuki foi revelado possuir a maior recompensa ativa de One Piece e a terceira maior já revelada na história, valendo nada menos do que 5 bilhões de berries. Após essa revelação, o ranking de força precisa ser imediatamente atualizado e por isso hoje vamos ranquear os 10 personagens mais poderosos de One Piece, listando apenas aqueles que continuam vivos e ativos na saga final de One Piece. Vocês acharam que eu ia perder essa oportunidade de ouro? Agora, será que o homem com a maior recompensa atualmente também vai se sentar literalmente no topo dessa lista? Calma! Pode confiar que eu sei o que eu tô fazendo, pode ficar tranquilo, porque não existe pessoa mais imparcial e verdadeira do que eu para montar um ranking como esse. Vamos considerar os históricos de feitos, relevância narrativa e também o fator idade para alguns. Existem alguns personagens que certamente entrariam nessa lista, mas eu preferi deixar eles de fora por diferentes motivos. O primeiro deles se trata do guerreiro mais poderoso de Elbaf, o Príncipe Loki, com uma recompensa de 2 bilhões e 600 milhões de berries, que se equipara ao patamar de recompensa dos imperadores, mas que ainda não revelou os seus poderes durante a gravação desse vídeo, então por isso ele fica de fora. Eu também não vou incluir a Big Mom, que quem é inscrito aqui do canal sabe muito bem que ela continua vivíssima da Silva e certamente entraria nessa lista também, mas até segunda ordem o seu retorno ainda não foi confirmado. Também não vou incluir o Dragon, que entraria nessa lista sem sombra de dúvidas, e eu tô cada vez mais confiante que esse homem ainda vai aparecer com uma recompensa de 10 bilhões de berries. Mas por enquanto, ele ainda carece muito de feitos em tela pra gente ter uma noção mais exata e por isso ele também fica de fora. E eu também não vou incluir os Gorosei pelo seguinte motivo. Apesar de já termos visto eles lutarem na prática, terem demonstrado um Haoshoku monstruoso, uma velocidade e força muito grandes, eles carecem muito de resistência e perderiam para qualquer personagem dessa lista e até para outros que ficaram de fora, não importa quantas vezes eles se regenerassem e voltassem à batalha. Portanto, dada a resistência mais fina do que um papel dos Gorosei, eu preferi deixar eles de fora desse ranking. Dito isso, agora sim vamos para o nosso ranking definitivo dos 10 mais poderosos atualmente em One Piece, não antes de você deixar o seu like aí embaixo e vir fazer parte do meu bando, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho, que toda semana tem vídeo novo sobre One Piece, combinado? Agora sim, vamos começar a nossa aventura, meu amigo. Vocês podem ver que o vídeo tá grande e eu vou descer a lenha nos argumentos. Em 10º lugar, temos o braço direito do Rei dos Piratas, Silvers Rayleigh Shirubasu Rayleigh. O Rei das Trevas tem um longo histórico de vida. Participou do incidente de God Valley, onde enfrentou os Piratas Rocks. Anos depois, enfrentou os Piratas do Barba Branca durante 3 dias seguidos e ainda os Piratas do Leão Dourado Shiki durante a Batalha de Edward. Rayleigh mostrou possuir todos os 3 tipos de hack, sendo capaz de usar as formas avançadas do armamento, como quando destruiu as algemas da Sereia Kame, e do Conquistador, como quando protegeu Amazon Lily da invasão dos Piratas do Barba Negra. Mesmo com a idade avançada, Rayleigh foi capaz de manter uma briga de espadas contra o Almirante Kizaru e até chegou a deixar um corte no rosto do Almirante, provando que a pipa do vovô ainda subia bastante. Mas infelizmente, dada a sua condição física, ele também mostrou cansaço em pouco tempo de luta, algo que numa batalha de longa duração contra um almirante poderia se provar fatal. Outro momento de destaque se deu durante o confronto contra os Piratas do Barba Branca, quando Rayleigh foi capaz de parar a investida de Marco a Fênix com apenas um único dedo enegrecido. Uma cena foda, mas tão foda que muitos esquecem que o Marco ainda era apenas um aprendiz e que essa cena, em particular, não existiu no mangá. Já o seu último grande momento de hype no mangá aconteceu durante a invasão dos Piratas do Barba Negra à Amazon Lily. Liberando seu Haoshoku e o infundindo em sua espada, Rayleigh foi capaz de cessar a invasão apenas com o peso de seu nome. Porém, o mesmo reconhece que eles tiveram sorte e que ele não seria capaz de derrotar Barba Negra atualmente. À primeira vista, isso faz a gente pensar que Rayleigh seria capaz de vencê-lo no passado, mas as pessoas esquecem que se essa luta acontecesse
acontecesse no passado, não apenas Rayleigh estaria em melhores condições, mas o próprio Barba Negra também não seria tão forte quanto atualmente. Barba Negra era apenas um aprendiz quando Rayleigh estava em seu auge, mas hoje em dia a balança de poder se inverteu. Além disso, apesar do status lendário de Rayleigh, era Roger quem sempre enfrentava os mais poderosos, como Garp e Barba Branca, enquanto Rayleigh lidava com inimigos menos relevantes, sendo até ofuscado de certa forma e carecendo de vitórias em batalhas por conta própria. Por esses motivos, então, nessa lista dos mais poderosos atualmente, o Rei das Trevas fica com o 10º lugar. Agora, junto do Rayleigh, eu queria abrir um parêntese e colocar também outros 2 personagens no mesmo patamar, que são os Almirantes Fugitora e o Almirante Aramaki. Com o título de Almirante, ambos possuem recompensas equivalentes a 3 bilhões de berries cada, segundo a classificação da Cross Guild. Fugitora, em particular, é alguém que detém uma das 12 espadas de grau supremo que ele sempre usa em conjunto com a sua fruta da gravidade e o seu Haki da observação. Seu maior feito até hoje foi enfrentar Sabo, o braço direito dos revolucionários, e sair superior da batalha, sem ao menos ter lutado com a intenção de definir aquela luta ou de vencer. Fugitora ainda carece de feitos, principalmente se tratando de seu Haki, e seu feito mais relevante com sua Akuma no Mi já foi repetido em todas as mídias possíveis, que é puxar um meteoro do espaço. Sério, da primeira vez foi muito legal e foi muito marcante, mas já deu, né? Na próxima vez se puxa a lua inteira pra ser mais impressionante e aproveita e traz o anel junto logo de uma vez, porque ninguém aguenta mais. Já Aramaki teve o mérito de subjugar com facilidade King e Queen em Wano. Apesar de ambos ainda estarem feridos de suas batalhas anteriores, o próprio Aramaki afirma que nunca seria derrotado por meros comandantes como aqueles, indicando que mesmo se estivessem 100%, eles ainda seriam derrotados. E eu tenho total confiança de que sim. Aramaki possui a Logia da Floresta e, pelo que parece, foi capaz de despertar a sua Akuma no Mi, considerando o visual do seu cabelo sendo igual ao do Luffy na sua forma despertada. Por outro lado, vimos Aramaki se render completamente ao entrar em contato com um Haoshoku absurdo do Ruivo, coisa que eu jamais imaginaria o Rayleigh fazendo caso fosse pego na exata mesma circunstância. Mas pensando friamente, Aramaki foi para o ano sozinho e confiante de que poderia capturar Luffy, mesmo sabendo que o resto do bando do Chapéu de Palha e da Aliança estariam presentes. Inclusive, Aramaki foi capaz de render todos os samurais sem dificuldades em pouquíssimo tempo de luta. Porém, com a chegada do Ruivo, o almirante teria que lidar com 2 bandos de imperadores sozinho, a tripulação do Ruivo e do Chapéu de Palha, o que justifica a sua retirada estratégica para não ter que chamar de arregada. Enfim, enquanto Rayleigh se destaca pelo seu Haki, os almirantes se destacam mais pelos seus poderes de Akuma no Mi, e considerando o Rei das Trevas na sua velhice e os 2 almirantes com os menores feitos até agora entre todos, eu vejo os 3 praticamente no mesmo patamar atualmente. Indo para o 9º lugar, temos o herói da marinha, o vice-almirante Monkey D. Garp. Assim como os demais almirantes, Garp recebeu uma recompensa equivalente a 3 bilhões de berries pela Cross Guild, mesmo ele tendo a patente de vice-almirante. Sabemos que Garp poderia ter assumido o posto de almirante mais de uma vez se ele quisesse, mas preferiu permanecer como vice. Ainda assim, sua força foi reconhecida como a mesma de um almirante aos olhos da Cross Guild. Garp possui feitos lendários, tendo derrotado o pirata Chinjao, amassando a sua broca no confronto direto, derrotado e capturado o Leão Dourado Shiki ao lado de seu companheiro Sengoku, enfrentado dezenas de vezes o rei dos piratas Roger em batalhas que quase os levaram à morte, e foi o principal responsável pela queda de Rox de Shebeck durante o incidente de God Valley, onde conquistou o seu título de herói da marinha. Mas aqui a gente precisa ser justo e lembrar que Garp precisou se aliar ao Roger para derrotar os piratas Rox, e que essa aliança foi ocultada pela marinha e o governo aos olhos do mundo. Ou seja, Garp recebeu sozinho os méritos pela vitória sobre Shebeck, quando na verdade ele precisou da ajuda dos piratas Roger para isso. Então seu título de herói surgiu na verdade de uma meia-verdade. Eu falei que eu era imparcial, vocês queriam o quê? Eu preciso ser sincero aqui. Já o seu feito mais recente foi ter enfrentado o ex-almirante Aokiji. Garp marcou o Hachinoso com seu Galaxy Impact, que eu diria ter sido a maior demonstração da forma avançada do
do Haki do armamento na história de One Piece. Além, é claro, do uso do seu Haki do Conquistador infundido com a sua técnica. Mesmo com a idade avançada, foi capaz de manter uma luta contra o ex-almirante. Porém, o próprio Garp reconhece que Aokiji estava hesitando durante a luta, o que contribuiu para que o herói se mantivesse na vantagem e na ofensiva por boa parte da luta. Ao mesmo tempo, além de precisar enfrentar Aokiji, Garp também precisou lidar com os demais membros dos Piratas do Barba Negra e conseguiu se sair muito bem na maior parte do tempo. O problema mesmo acabou sendo Shiryu da Chuva, que perfurou o vice-almirante com a sua espada. Mesmo assim, ainda afundou Shiryu no chão logo em seguida. Na sequência, Garp e Aokiji trocam socos apenas com seus hakis, levando Garp e Aokiji ao chão. Garp ainda consegue se levantar e destruir a caveira da ilha com seu Galaxy Divide, mas no fim termina com seu corpo perfurado por uma estaca de gelo de Aokiji, definindo a sua derrota. Essa foi uma batalha interessante justamente pela quantidade de variáveis colocadas pelo Oda para que a gente ficasse em dúvida sobre quem realmente teria saído como vencedor caso não houvesse interferência externa de nenhum dos lados. Mas considerando a idade avançada de Garp, o fato de Aokiji ter hesitado e não lutado com tudo, o fato dos outros membros dos Piratas do Barba Negra praticamente não terem representado ameaça alguma para o Garp na maior parte da luta e até a espadada não ter impedido Garp de continuar lutando, dado tudo isso, eu diria que num X1 a vantagem seria do Aokiji caso ele lutasse com tudo desde o início. Portanto, o herói, ou quase herói da marinha, aqui na imparcialidade, fica então com o 9º lugar. Já com o 8º lugar, naturalmente temos o ex-almirante Aokiji. Até o momento, ainda não temos informação sobre o valor da sua recompensa, já que como um ex-almirante, sua recompensa não se equivale necessariamente aos 3 bilhões de berries na classificação da Cross Guild. Pode ser mais, como pode ser menos também. Quanto ao seu histórico, vimos Aokiji ser capaz de derrotar Diamond Joso com um hit kill assim que teve a primeira oportunidade, desafiou do Flamengo, fazendo-o recuar de volta para Dressrosa com as penas do seu casaco de plumas entre as pernas, randomizou o General Doce Cracker em Holy Cake Island, colocou terror nos Piratas do Barba Negra quando se reencontraram durante o time skip e enfrentou de igual para igual o atual almirante de frota da marinha, Sakazuki, numa batalha que perdurou por 10 dias seguidos. Já em Hachinoso, seu feito mais recente foi ser o principal responsável pela vitória sobre o vice-almirante Garp, então, como já discutimos os principais pontos sobre essa luta, eu vou ser mais breve e colocar o Aokiji com o 8º lugar. Já com o 7º lugar, temos o Almirante Kizaru. Assim como Garp e os demais almirantes, Kizaru recebeu uma recompensa equivalente a 3 bilhões de berries pela Cross Guild. No seu arco de introdução, Kizaru enfrentou o Rei das Trevas, Rayleigh, num duelo de espadas, não demonstrando qualquer evidência de fadiga ou cansaço como seu oponente. Durante a Guerra dos Melhores, Kizaru foi o único almirante a sair 100% ileso, saindo sem um mínimo arranhão sequer. No final da guerra, chegou a ser brevemente parado por Beckman, mas nessas horas, é claro, muita gente esquece da personalidade sarcástica de Kizaru e que logo depois ele continuou o seu ataque contra o submarino de LoL, deixando o Beckman com cara de tacho. Mas foi apenas durante Egghead que Kizaru mostrou mais de suas habilidades. Luffy, na sua forma do Gear 4 Snake Man, não teve qualquer chance contra a força e velocidade de Kizaru, sendo forçado a entrar na sua forma mais poderosa para ter alguma chance. Ou seja, a forma mais poderosa do Luffy contra um Kizaru que nem sequer mostrou um possível despertar, lutando apenas com suas técnicas mais básicas de Akuma no Mi. No fim, ambos terminaram no chão, com o Luffy ficando esgotado pelo seu próprio poder, enquanto Kizaru fingia não poder mais continuar lutando. Recentemente, tivemos uma confirmação praticamente explícita do Oda, dizendo que o responsável por levar comida para o Luffy após essa batalha foi o próprio Kizaru. Ou seja, isso significa que ao invés de dar comida para o Luffy, Kizaru teve a chance de dar pica de laser para o Luffy engolir. Um tiro de laser sequer no coração já acabaria com a vida do Luffy. Assim como na batalha que ocorria em Hachinoso, Oda construiu um cenário onde tanto Kizaru quanto Aokiji se vissem obrigados a confrontar antigos companheiros e amigos e por isso hesitaram até onde podiam em suas batalhas. Inclusive, eu decidi colocar o Kizaru acima do Aokiji nesse ranking pela forma como cada um dos dois ficou após as suas batalhas. Aokiji com danos leves
leves, enquanto Kizaru ficou praticamente novo em folha novamente. Porém, mesmo com essa virtual vitória de Kizaru sobre Luffy, eu ainda o mantenho em 7º lugar, e o motivo eu vou explicar em seguida. Dado o spoiler, temos então em 6º lugar um dos atuais imperadores do mar, Monkey D. Luffy. Luffy, idêntico aos demais almirantes e seu avô Garp, também possui uma recompensa de 3 bilhões de berries emitida pelo governo. Seu histórico a gente já conhece muito bem. Seu principal feito foi sua vitória sobre o Imperador Kaido ao utilizar o soco mais poderoso de todos, o Bajrangan, contra a forma final de Kaido. Mesmo que essa vitória tenha vindo acompanhada de diversas tentativas e fracassos e de diversos outros aliados que contribuíram para a derrota e morte de Kaido, foi Luffy quem teve o maior destaque e o maior mérito nessa luta. Já em Egghead, vimos Luffy enfrentar Kizaru no contexto que eu já expliquei no ranking anterior, e após recuperar as suas energias, com a ajuda do próprio Kizaru, vale a pena lembrar, né? Ele voltou a enfrentar agora Kizaru e o Gorosei Saturno juntos. Não só isso, mas ainda chegou a enfrentar vários dos Goroseis simultaneamente, quando todos eles foram invocados em Egghead também. Mas o motivo que faz eu colocar o Luffy um degrau acima do Kizaru nesse ranking é que já vimos o Luffy ser derrotado por seus oponentes antes de finalmente derrotá-los. Algumas das vezes, inclusive, Luffy chegou a ser derrotado até mais de uma vez antes de sair como vencedor no round final. Um exemplo claro disso é durante o arco de Punk Hazard. No primeiro encontro, Caesar Clown derrotou Luffy, Franklin, Robin, Smoker e Tashigi, que tinham tido seus corpos trocados, como se fossem absolutamente nada, e nisso o Luffy não teve o seu corpo trocado. Já no final do arco, como vimos, Luffy teve a oportunidade de enfrentar e derrotar Caesar Claw, agora mais ciente das habilidades de seu oponente. Claro que, no caso de um novo confronto entre Luffy e Kizaru, isso não significa que Kizaru seria derrotado tão facilmente assim, mas dado todo esse histórico, principalmente de resiliência, que o Luffy já mostrou pra gente, eu ainda vejo o Luffy um degrau acima e sendo capaz de derrotar o Kizaru numa luta realmente séria. Claro que talvez o Kizaru ainda tenha o despertar de sua Akuma no Mi a ser revelado, mas como isso ainda é especulação, dado tudo que vimos até agora, eu vejo o Luffy ainda sendo minimamente superior e por isso ficando com o 6º lugar. Já com o 5º lugar dessa lista, temos o espadachim mais forte do mundo, Dracula Mihawk. Mihawk possui atualmente uma recompensa de 3 bilhões e 500 milhões de berries, sendo sua recompensa a mais próxima da dos imperadores. Inclusive, Mihawk seria alguém que poderia disputar pelo título de imperador, mas prefere ter uma vida tranquila, sem perturbação. Mihawk é um dos pouquíssimos top tiers que nunca sofreram um arranhão sequer durante toda a obra, provando ser um verdadeiro monstro intocável até hoje, o que contribui para que eu o coloque acima até mesmo de almirantes e imperadores como o Luffy. Sua habilidade como espadachim foi dita ser superior à do próprio Shanks, o que sempre levanta discussões sobre quem seria o mais forte entre os dois. Até hoje, tudo que vimos Shanks mostrar pra gente em combate foi um estilo de luta 100% centrado como espadachim, o que o colocaria abaixo de Mihawk, que possui o título de espadachim mais forte do mundo. Algumas pessoas podem argumentar que Mihawk possui uma habilidade maior como espadachim, enquanto Shanks poderia possuir uma habilidade maior com o seu hack, o que é um argumento válido, porém questionável. Numa batalha entre espadachins, hack é algo natural e esperado que seja usado, tanto que Zoro aprendeu o armamento justamente com o seu mestre Mihawk. O que eu quero dizer com isso é que quando Zoro for duelar pelo título de espadachim mais forte contra Mihawk, todos os hacks serão permitidos durante a batalha e caso o Zoro seja o vencedor, ele se tornará o espadachim mais forte. Ou seja, nos duelos entre Shanks e Mihawk, todos os tipos de hack provavelmente também eram permitidos e mesmo assim Mihawk foi aquele que recebeu o título de espadachim mais forte do mundo. Mesmo assim, por outro lado, eu não consigo ignorar uma certa puxada de sardinha do Oda com o tratamento que ele dá ao Shanks. E no fim, eu não duvido que ele use qualquer desculpa que seja para nomear o Shanks como o mais forte, seja pelo seu hack, o caminho da espada
espada ou qualquer outro motivo que seja. Por isso, o Mihawk, pra mim, pelo menos lá no fundo, permanece então com o 5º lugar. Já com o 4º lugar e se aproximando do nosso pódio, temos o Imperador Barba Negra. Barba Negra atualmente possui uma recompensa de quase 4 bilhões de berries, sendo ele o principal antagonista de Luffy e o provável vilão final de toda a série, o que dá um crédito a mais pra ele nessa lista. Teach adquiriu um total de 2 Akuma no Mi, sendo uma delas a fruta do terremoto, dando a ele a capacidade de destruir o mundo inteiro, e a segunda delas, a fruta da escuridão, capaz de anular todas as outras Akuma no Mi com um mero toque. 2 anos atrás, foi capaz de derrotar o prodígio e comandante da 2ª divisão dos Piratas do Barba Branca, Portugas de Ace. Durante o time skip, atropelou Marco a Fênix e os demais remanescentes dos Piratas do Barba Branca, o que deu a ele o título de Imperador. Recentemente, foi capaz de derrotar um dos principais nomes dessa nova geração, Trafalgar Law, e ainda foi capaz de render a besta boa Hancock em Amazon Lily. Também vale lembrar da batalha entre Shanks e Barba Negra, onde o Ruivo recebeu a sua famosa cicatriz. Detalhe que na época, Shanks ainda possuía o seu braço dominante como espadachim, enquanto Barba Negra não possuía sequer nenhuma de suas Akuma no Mi. Muita gente gosta de menosprezar o gordo, dizendo que isso só foi possível pelo Teach ter pego o Shanks de guarda baixa, mas esquecem que o próprio Shanks afirma não estar distraído num contexto em que o próprio Shanks se coloca como escada para enaltecer a força e o perigo que o Teach representava enquanto ele falava sobre isso para o Barba Branca. Porém, o principal fator que faz eu não colocar o Teach mais acima nessa lista é o seu hábito de sempre entrar numa briga de guarda aberta e receber o primeiro golpe. Isso aconteceu na sua luta contra Ace, contra Sengoku, contra Trafalgar Law e até contra Mazeran, algo que se provou quase fatal para ele quando tentou invadir a prisão de Impel Down. Então, esse mau hábito contra um oponente poderoso e sem Akuma no Mi como Mihawk, por exemplo, poderia causar um estrago dos grandes e até a sua derrota no longo prazo da luta. Mas de forma geral, dado o peso narrativo e literal do personagem como o principal vilão da história e candidato ao título de Rei do Mundo, eu o vejo como alguém superior aos já citados nessa lista e por isso ele fica com o 4º lugar. Já com a medalha de bronze, em 3º lugar, temos o meu homem, o atual almirante de frota da Marinha, Sakazuki. Recentemente, nos foi revelado que o homem possui uma recompensa equivalente a nada menos que 5 bilhões de berries, sendo a maior recompensa ativa e a 3ª maior já revelada na história, ficando praticamente encostado com a recompensa do antigo homem mais forte do mundo, Edward Newgate, e abaixo do rei dos piratas, Gold Roger. Akainu foi sem dúvidas o grande MVP da Marinha durante a Guerra de Marineford, atropelando tudo quanto era pirata que via pela frente. Parou um terremoto do Barba Branca com um pé sem sequer tirar as mãos do bolso, arrombou o peito assim que o velho infartou e só não finalizou ali mesmo porque o roteiro precisava do Barba Branca vivo por mais algum tempo, então Akainu simplesmente sumiu de cena depois de arrombar o Barba Branca, e já no segundo confronto só foi acertado pelo Barba Branca porque foi pego pelas costas e ainda assim revidou imediatamente, arrancando um pedaço da cabeça do velho. Infelizmente, recebeu uma massagem nas costelas, mas que não foi capaz de finalizar o monstro, que voltou andando como se nada tivesse acontecido. Pouco tempo após a guerra, já estava 100% curado e pronto para enfrentar o duelo da sua vida contra o então almirante Aokiji durante incessantes 10 dias, saindo vitorioso da batalha e poupando a vida de seu companheiro de farda, mostrando o seu lado mais bondoso e misericordioso. Um homem é mole feito pudim. Diferente de Barba Negra, Akainu não é alguém fácil de ser acertado e menos ainda de ser defendido, possuindo uma das Akuma no Mi mais ofensivas da série. Além disso, o próprio Oda já citou Akainu como alguém tão poderoso que, caso fosse o protagonista, o mangá de One Piece duraria apenas 1 ano de serialização. Claro que essa frase não foi no sentido mais literal do mundo, mas é sempre bom lembrar. Sendo no momento o marinheiro mais poderoso, relevante e o principal antagonista de Luffy dentro da marinha, o mínimo que ele merece é ficar com o 3º lugar dessa lista. Lembrando que, galera, essa é uma lista 100% imparcial e livre de conflito de interesses,
pelo menos da minha parte. Já com a medalha de prata, temos em segundo lugar mais um pirata que compõe o quadro atual dos imperadores, Shanks o Ruivo. Shanks possui uma recompensa de pouco mais de 4 bilhões de berries, sendo a segunda maior recompensa ativa atualmente, logo abaixo da apenas da recompensa de 5 bilhões do Akainu. O histórico de Shanks fala por si só. Recentemente, fez o almirante Aramaki se render completamente após o ameaçar com seu Haoshoku, mesmo estando a quilômetros de distância, e ainda obliterou por completo o capitão Eustace Kid. Agora, se existe o Akainu com sua recompensa de 5 bilhões, por que eu não coloco logo o homem acima do Ruivo logo de uma vez? Primeiro porque, como eu falei, eu sou uma pessoa 100% imparcial, e segundo porque não existe personagem atualmente na história que receba um nível de hype como Shanks recebe por parte do Oda. Shanks é constantemente comparado ao Roger, tanto em personalidade quanto em estilo de luta. Recentemente, Oda afirmou que o Kamusari usado por Roger só foi aprendido por Shanks graças a um talento natural do próprio Shanks que nenhum outro membro dos Piratas Roger poderia ter feito. Então, considerando o espelho que o Oda sempre faz questão de evidenciar do Shanks com o Roger, e como o Shanks permanece como uma verdadeira barreira invicta e insuperável nos dias de hoje, sendo comparável ao maior pirata das últimas décadas, não tem muito o que eu possa argumentar contra isso, infelizmente. Se colocássemos o Shanks contra qualquer um desses dessa lista, mesmo que a diferença fosse mínima, mesmo que existam personagens com uma recompensa superior à dele, eu ainda apostaria numa vitória para o Ruivo pelos motivos citados. Por isso, o homem fica com o segundo lugar. Agora, se Shanks ficou com o segundo lugar, a pessoa que fica com o primeiro lugar nessa lista é o atual rei do mundo, Imo. Eu sei que eu prometi pra vocês não colocar personagens que a gente não tenha visto tanto assim em combate, mas quem mandou vocês acreditarem em mim, não é verdade? Mas nesse caso eu garanto que é por um bom motivo e eu acho que faz todo sentido a gente abrir essa exceção. Imo é atualmente o rei do mundo de One Piece, sendo alguém aparentemente imortal tanto de morte morrida quanto também de morte matada, sendo alguém que permanece no topo do mundo acumulando poder, conhecimento e experiência por mais de 800 anos. Isso por si só já coloca Imo num patamar de desafio diferente de qualquer outro personagem dessa lista. Pouco se sabe sobre os poderes de Imo, mas ela parece emular a forma de um diabo, levando em consideração a aparência de sua cauda em formato de seta. Especula-se que Imo possua um poder antagônico ao do próprio Luffy, sendo capaz de moldar o seu corpo da mesma forma que Nika na sua forma despertada. Isso porque, assim como Nika parece ter saído de uma história em quadrinhos, Imo também parece refletir esse mesmo conceito. Tanto Luffy quanto Imo fariam então referência a antigos desenhos animados onde os personagens pareciam possuir membros feitos de borracha. Caso isso chegue a ser confirmado, teríamos então a versão maligna do próprio deus do sol Nika. Mas o principal ponto que me faz colocar Imo acima de qualquer outro dessa lista é o fato de Imo estar sendo construída como uma ameaça e o maior dos desafios para o clã dos D. Um desafio não apenas para o Luffy, mas para todo o clã e que pode ser responsável por fazer até mesmo com que Luffy e Tite, dois membros desse clã, sejam obrigados a se unirem para derrotar Imo e só depois se enfrentarem para definir quem herdará o título de Rei dos Piratas e o título de Rei desse mundo. Então, considerando a construção que Imo vem recebendo como personagem ao longo desses anos, eu ouso dizer que ela merece ficar com o primeiro lugar e a medalha de ouro dessa lista. Com isso, chegamos então ao final de mais uma lista quilométrica aqui no canal. Eu juro que eu tento fazer vídeos mais curtos, mas é muito detalhe que eu não quero, que eu não consigo deixar de fora. Como eu comentei no início do vídeo, essa é uma lista que considera o histórico de feitos dos personagens, fator idade e o hype narrativo que cada um deles recebe, mas vale lembrar também que muitos desses personagens eu vejo praticamente igualados ou no mínimo muito próximos em nível de força. Então muitas vezes é um ou outro detalhe que acaba fazendo diferença na hora de colocar um abaixo ou acima um do outro. E como eu prometi a vocês um ranking 100% imparcial e verdadeiro, e eu realmente acho, galera, que eu fui muito justo nas minhas colocações, mas agora eu quero saber a lista de vocês aí nos comentários. Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não for inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like e de conferir a sua inscrição aqui embaixo para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece. Vem entrar pro meu bando e navegar comigo pelo universo de One Piece, beleza? Até a próxima, tchau!